Bem, vou falar agora de trombose cerebral. Muita gente tem perguntado sobre essa doença e eu vou explicar para vocês aqui para vocês entenderem melhor. Então, o que que acontece? Dentro da cabeça da gente, a gente tem artéria e veia. Uma das características que a gente tem do cérebro é que o cérebro precisa de muito sangue. O sangue leva glicose, leva oxigênio, leva uma série de substâncias lá para dentro. Da mesma forma que o sangue chega, ele tem que sair para algum lugar. Esse sangue é utilizado para alimentar os neurônios e também as células da glia, são as células que dão suporte aos neurônios, né? Então, depois dessa alimentação, pega a glicose, pega o oxigênio, o sangue tem que voltar. E esse sangue ele volta pelos seios cerebrais. Né? Então, essa parte, né, o seio sagital, o seio transverso, são um monte de rede vascular que o sangue volta. O sangue chega pelas artérias, né, e volta pelas veias. Né? E no cérebro tem essa característica um pouquinho diferente desses seios venosos muito ricos, né, que levam sangue. E às vezes, isso aqui é um modelo anatômico de uma artéria, mas serve para você entender também uma veia. Esses seios, por algum motivo, eles entopem. Eles trombosam. A ideia da trombose é justamente isso. Isso amarelo é uma placa de gordura, mas isso serve para qualquer coisa, só para vocês entenderem. Então, se isso aqui fechou, o sangue não tem por onde sair. E isso é a trombose. Mas você me pergunta assim, Júlio, mas por que acontece uma trombose cerebral? Qual o motivo que leva a isso? Vários fatores. O mais clássico que a gente lida no nosso dia a dia são mulheres, jovens muitas delas, que têm fatores genéticos relevantes para ter trombose. Essa é a característica mais comum. Outra característica muito comum que chega para a gente são mulheres que usam anticoncepcional. O anticoncepcional ele tem uma série de modificações e acaba sendo um remédio que pode ocasionar trombose. Óbvio que milhões, bilhões de mulheres tomam anticoncepcional, muitas delas não vão ter, mas existe uma porcentagem delas que vão ter. Então essa trombose, uma trombose do seio, muitas vezes a gente vai suspender esses remédios que possivelmente ocasionaram isso, né? E vai ter que dar anticoagulantes para o sangue ficar mais fino e circular. Na maioria das vezes não chega a pacientes gravíssimos. Pode acontecer casos graves, mas na maioria das vezes o paciente começa a ter dor de cabeça, a gente olha, tá inchado, tá trombosado, começa o anticoagulante. Algumas vezes raras precisa de uma intervenção endovascular e algumas vezes raras também isso causa um infarto venoso. E é grave, a gente às vezes tem que descomprimir o osso para o cérebro ter espaço, mas isso é raro de acontecer, tá bom? Então basicamente isso que a gente tem de trombose cerebral, as causas mais comuns e por que ela acontece, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.